Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre questão de existe justo na terra? Sempre existiu justo, homem justo diante de Deus no Velho Testamento? Então, o tema de hoje é sobre questão de justo, tá bom? Porque o irmão no Facebook, né? O irmão no Facebook ele já viu, né, a verdade que eu falei no vídeo, que eu sempre mando para ele. Então, ele falou que todos nós somos injustos. Todos nós somos injustos e que só justo só foi Jesus. Né? Agora, quem está falando a verdade? É o próprio Jesus ou este irmão? Né? Porque, amados irmãos, né, essas pessoas, em vez de buscar a Bíblia Sagrada, eles vivem ocupados em esses jogos, os jogos do triguinho, vivem ocupados em busca de dinheiro, né? Dos jogos de triguinho, né? Esse próprio irmão que acaba de falar que ele é injusto. Olha só aonde ele vai cair. Então, isso significa que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, né, para esse irmão. Então, são pessoas que precisam buscar a Bíblia Sagrada. Né? Então, eu vou mostrar aqui para os irmãos. Vamos lá. Vamos começar aqui primeiro por 1 Coríntios 6, tá bom? 1 Coríntios 6 e versículo 5. Olha só o que diz aqui, ó. Olha só. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Ou só existe entre vós demanda, já é completa derrota para vós outro, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofre antes o dano. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazei o dano, e isto ao próprio irmão. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Pronto. Aqui os irmãos já vê a própria Bíblia falando que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, quando esse irmão ele fala que ele é injusto e que só justo só foi Jesus, esse irmão ele já está decretando, né, a sua própria morte. Então, se ele é injusto, então ele não vai herdar o reino do céu, tá bom? É a própria Bíblia que está dizendo, ok? Vamos agora, irmão, para Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 11, tá bom? Apocalipse 22, versículo 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, ok? Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Bom, então a gente vamos, né, meditar nesse texto aqui. Então, quem for injusto, continue a fazer injustiça. Quem for santo, continue a santificar-se, né? Então, os santos são aqueles que procuram sempre se santificar diante de Deus, sempre fugindo do pecado, fugindo do mal. Quem for imundo, continue, né, né? Então, veja aqui a verdade para vocês.
Então, uma pessoa injusta é aquela que faz injustiça, é aquele que pratica o mal, aqueles que praticam maus obras. Então, essa pessoa é chamada de injusta, tá certo? Então, esse irmão, ele não sabe discernir o que é realmente uma pessoa injusta, né? Então, você veja aí, é muito terrível o que a gente vê desses irmãos que diz ser irmão, falando, né, uma loucura dessa, que ele é injusto. Então, se ele é injusto, ele não vai herdar o reino do céu. É a própria Bíblia que diz. Mas os justos são aqueles que praticam a justiça. Ele não pactua com o mal. Então, as pessoas justas, ela não pratica o mal e ela não pactua com os mal dos outros. Essas são pessoas injustas. Então, a gente, irmão, vamos falar de duas partes. Nós temos os justos diante de Deus verdadeiro, o justo realmente diante de Deus. E nós temos os justos que está no mundo. Que a gente vamos falar depois sobre isso aí, tá bom? Vamos aqui continuar o texto bíblico. Vamos aqui para Provérbios 15, versículo 5, tá certo? Já achei aqui. Provérbios 12, né? Vamos lá aqui, ó. Provérbios 12 e versículo 5 diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. Então, temos que ter cuidado com as falsas igrejas perversas, né? Então, esses perversos, eles vão pregar outros evangelhos. Eles vão dar conselho pregando outros evangelhos, certo? Ok? Então, veja, os justos, eles andam reto, tá certo? Os pensamentos dos justos são retos, tá certo? Os pensamentos dos justos são retos, mas os dos injustos não são retos, né? Então, esses injustos, eles pregam outros evangelhos, tentando enganar os próprios irmãos, né, e as pessoas. Tá bom? Vamos agora para Salmo 1:5. Salmo 1:5. Vamos aqui para Salmo 1:5. Salmo 1:5 diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Certo? Pois é. Do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpios perecerá. Tá certo? Os pecadores não permanecerão na congregação do justo, ok? Vamos lá, aqui o tema é sobre questão de justo, né? E os próprios calvinistas, né? Os próprios calvinistas, como esses aí que vocês estão vendo aí na tela, os próprios calvinistas, eles falam que não existe justo na terra. Aí eles usam um versículo isolado sem compreender todo o contexto, sem compreender o próprio texto que eles lêem, né? Então, os calvinistas aceitam calvinista e outros, né, outros pastores, falam que não existe justo na terra. Então, isso é pregar doutrina de demônio, é ensinar heresias, pregando ao contrário a Bíblia Sagrada, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para Salmos 14:5. Salmos 14 e versículo 5, que diz assim: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos.
certo? Deus sempre vai estar com a linhagem do justo e não dos injustos, ok? Vamos para Gênesis 7. Vamos aqui para Gênesis 7 e vamos provar para a seita calvinistas, né? Os católicos calvinistas, né? Como Evandro Ferreira, que existia homem justo, né? Em Gênesis. Vamos aqui para Gênesis 7. Gênesis 7 diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Pronto, está aqui. Bom, nós vamos entrar profundo nesse tema aqui de Noé. Então veja que Deus fala para Noé: eu sei que tem sido justo diante de mim. Então Noé, ele era justo diante de Deus. E que história é essa de dizer que não existia justo? Bom, irmão, agora vamos entender o texto. Quando a Bíblia diz que Deus, ele olhou para a terra e não viu um justo sequer, então nós devemos explicar, né, de forma muito sábia e inteligente. Vamos lá. Todos pecaram. Todos pecaram. Estava condenado, né? Estava condenado. Todos pecaram e estava condenado. Então, nesse exato momento, não havia ninguém realmente justo. Quem buscasse a Deus, né? Quem buscasse a Deus, realmente não havia, naquele momento ali, pessoas justas. Por quê? Porque estava todos, né, condenados, né? Ok, amado irmão? Então, estava todos, né? Todos nós estávamos, né, condenados. Então, o que acontece? Havia quase a humanidade toda estava no mal. Ali, como você vê em Noé, todo mundo corrompido, não todos, né? Todo mundo corrompido, os homens maus, praticando maldade terrível que chegou ao céu. Mas só que no meio desses homens existia pessoas justas, como Noé. Noé era uma pessoa justa, porque ele não pactuava com aquele mal daquela população ali de homens, né? Noé não pactuava com aquele mal. Noé era uma pessoa de bem, que praticava a justiça. E é por isso que Deus se agradou de Noé. Tá certo, amados irmãos, né? Então a terra estava corrompida, né? Mas existia um homem ali chamado Noé, né? Então vamos ler aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Olha só aqui, Gênesis 6, versículo 8, né? Aí vem: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pronto, ok? Então, está aqui a prova para vocês. Noé, ele era um homem justo que andava diante de Deus. A terra estava corrompida. A terra estava corrompida. Toda a humanidade estava ali corrompida. Mas existia um homem chamado Noé. Noé era uma pessoa do bem, que não praticava o mal, né? Então Deus, ele se agradou somente de Noé. Porque Noé, ele era justo. Noé não praticava o mal. Noé não praticava o mal como aquela toda a população de homens, pessoas, estava praticando o mal. Geração corrompida. Certo? Deu para entender agora? Então Noé se agradou de Deus, né? E Noé se tornou justo diante do Senhor. Tá bom? Vamos aqui agora, deixa eu ver aqui, Gênesis 18, versículo
22. Gênesis 18, versículo 22, diz assim: Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás? Pronto. Aqui essa história o irmão já conhece sobre Abraão. Então, em Sodoma e Gomorra havia um homem justo. O Ló, ele era um homem justo. Por quê? Porque Ló, ele não pactuava com aquele mal daquele povo de Sodoma e Gomorra. Tá certo? Ló era uma pessoa do bem, que ele não praticava o mal. Certo? Por isso que Ló, ele era justo. Então, uma pessoa justa, né? Por exemplo, a pessoa justa do mundo, né? Como é dois tipos de justo. A pessoa justa no mundo é aquela que não pratica o mal, não deseja o mal para ninguém. Então, ela está sendo justa diante dos homens, diante das autoridades da terra. Agora, uma pessoa justa, verdadeira, diante de Deus, que Deus considera que é justo diante dele, são aqueles que praticam a obra, né? A lei e os mandamentos do Senhor, os ensinos do nosso Senhor, ok? Vamos para mais texto aqui. Vamos agora aqui para Romanos 5,19. Vamos aqui para Romanos 5,19. Vão anotando aí no caderno de vocês, tá bom? Romanos 5,19 diz assim: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Os irmãos prestem bastante atenção, tá bom? Olha só, por causa de um homem, todos se tornaram pecadores. Ok? Vá prestando atenção. Por causa de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, busque a Bíblia. Não seja enganado por esses irmãos. Não seja enganado pelas seitas calvinistas, pelos pastores que falam que não existe ninguém justo. Ninguém pode ser justo. Não seja enganado. Então, quando uma pessoa ela fala que ela é pecadora, que ela é um pecador, ela ainda está na linhagem de Adão caído. Está na linhagem de Adão caído. Por isso que é chamado de pecador. Mas, por causa de um só homem, que é Jesus, nós se tornamos justos diante de Deus. Se tornamos justos, povo santo, e não pecador. Você deu para entender? Pois é. Então o diabo ensina com os seus discípulos, dizendo que você ainda é pecador. Tem que ter cuidado, irmão, com a doutrina de demônio, das seitas, né, adventistas, como Leandro Quadro, ele fala que nós somos pecador, que nós vamos pecar até Cristo vir, irmão. Isso é doutrina de Satanás, terrível. Vocês têm que seguir a Bíblia. Vocês estão entendendo? Pois é. Então tá aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Pecador. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abugasse a ofensa. Bom, vamos agora para outro texto aqui. Vamos para 1 Pedro. Vamos para 1 Pedro. Já achei aqui. 1 Pedro 4.
1 Pedro 4 e versículo 18. Versículo 18, né, diz assim. Diz assim, deixa eu pegar aqui. Será que eu acabei errando aqui? Deixa eu ver aqui. 4, 1 Pedro 4, versículo 18, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, olha só. E se é com dificuldade, olha só. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Olha só. Irmão, isso aqui é muito incrível. Então veja o que a Bíblia fala. Se é com dificuldade que nós, os justos, seremos salvos, onde vai comparecer os injustos, o ímpio, o pecador? O ímpio, o pecador, onde vão se comparecer? Se não se arrepender, os injustos, os pecadores, os que são chamados de pecador, eles vão comparecer no lado esquerdo, junto com os bodes, para serem julgados e condenados ao lago de fogo. Está aqui. Nós somos povo justo, santo, diante do Senhor. Tá bom? Então, tenha cuidado com a doutrina de Satanás. A doutrina de Satanás, que ele usa os seus discípulos, o seu povo, para dizer que justo só foi Jesus. Santo só foi Jesus. Tenha cuidado, irmão, com a doutrina de Satanás. Conhecereis a toda a verdade, e a verdade vos libertará. Nós fomos ensinados a falar somente o que diz a Bíblia e seguir a palavra do Espírito Santo, que foi revelada na Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia é revelação do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, para mais. Vamos aqui para Colossenses 4:11. Vamos para Colossenses 4:11, tá bom? Já achei aqui. Colossenses 4:11 diz assim: E Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo, pelo reino de Deus. Ele tem sido o meu lenitivo, né? Então você veja aqui, ok? Então, Jesus foi reconhecido como justo pela pessoa. Então, Jesus, ele andou justo diante de Deus. Jesus não revidou quando levou um tapa na cara, murro. Jesus não revidou, não agiu o mal com o mal. Jesus ele foi justo até o fim, não agiu o mal com o mal. Jesus ele não pactuava com o mal daqueles judeus religiosos fariseus. Então isso é ser uma pessoa justa que não pratica o mal, tá bom? Vamos lá. Então eu já expliquei para os irmãos 2 tipos de justo, né? O justo realmente verdadeiro diante de Deus é aquele que busca a Deus e obedece os mandamentos de Deus. Justo diante de Deus é aquele que obedece aos mandamentos, os ensinos de Deus. Esses são justos, aqueles que praticam a lei. Agora, aqueles que não praticam, esses não são justos, são injustos, ok? E os injustos não herdarão o reino do céu. Vamos aqui para 2 Pedro. Vamos aqui para 2 Pedro. Vamos para 2 Pedro 2, versículo 7 em diante. 2 Pedro 2, do 7 em diante. Aí vem. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo
pelo que via e ouvia quando habitava entre eles. Atormentava a sua alma justa, né? Cada dia por causa das obras iníquas daqueles homens. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Vocês estão entendendo? Pois é. Os injustos serão preservados para o dia do juízo, o castigo. Pois é. Então, se o irmão está dizendo que ele é justo, ele é injusto, ele vai estar preservado para o dia do juízo, para o castigo, né? Então, meu amado irmão do Facebook, né? Não queira ateimar com a palavra de Deus, né? Porque o castigo vai ficar preservado para você. Não queira teimar com a palavra, a verdade de Deus, tá bom? Então, irmão, vamos aqui para 1 Pedro, 1 Pedro 3, 12. 1 Pedro 3, 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Tá bom? Então, os olhos do Senhor só repousam no justo, enquanto aos injustos, os olhos do Senhor não repousam nessas pessoas, não. E você veja que essas pessoas ficam em busca de dinheiro, em busca de jogos, os jogos do triguinho, preocupado mais com coisa dessa vida, mas não procura a Bíblia Sagrada. Em vez de procurar conhecimento, vive atrás de jogos do triguinho e ainda manda para os irmãos, enviando jogos do triguinho para os irmãos. E ainda vim falar heresia, doutrina de demônio, pelo amor de Deus. Então, meus amados irmãos, né? São pessoas que já viu, né? São pessoas que já viu a verdade que eu publiquei, mostrando as provas bíblicas sobre justo, que nós somos justos. Mas, mesmo assim, eles querem matar. Eles não recebem o que está escrito. Aí quer ensinar doutrina de demônio, para você ver, né? Ok? Então, tenha cuidado com os falsos irmãos, tá bom? Vamos aqui, irmão, para Isaías 60, tá bom? Deixa eu procurar aqui. Vamos para Isaías, achei aqui. Isaías 60. Olha só que incrível. Olha só que texto incrível. Isaías 60, versículo 21, tá? Isaías 60 e versículo 21 diz assim: todos os do teu povo serão justos todos os do teu povo serão justos. Aí vem aqui, tem um ponto. Para sempre herdarão a terra. Irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível. Então você veja aí. Aqui em Isaías 60 e versículo 21. Todos do seu povo serão justos e herdarão a terra para sempre. Somente os justos herdarão a terra para sempre. Então, se cumpriu. Então, nós se tornamos justos diante de Deus quando nós aceitamos o Filho de Deus e obedecemos, né, os ensinamentos do Filho de Deus. Ponto final. Então, aquele que aceita Jesus e segue os seus ensinamentos, né, é chamado de povo justo. Aquele que pratica a lei, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, né, e de Moisés. Claro que não é todos mandamentos de Moisés que você vai obedecer, porque alguns já foram abolidos, que a gente vamos conhecer depois, tá bom? Então, não matarás
respeitar pai e mãe são mandamentos que permanecem. Deus não aboliu os 10 mandamentos. Então tem que ter cuidado com esses falsos mestres que diz que os 10 mandamentos, ali, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. Vamos agora para Lucas 1:6, tá bom? Vamos aqui para Lucas 1:6. Então já mostrei para os irmãos que havia justo no Velho Testamento e agora aqui, né, no Novo Testamento, tá bom? A promessa de Deus aqui em Isaías, todos do seu povo serão justos, serão chamados justos. Ponto final. Então, o povo de Deus são aqueles que são justos. Agora, aqueles que dizem que é injusto, esses aí não são de Deus, não, tá certo? E não é de Deus, não, esse daí, que diz que é injusto. Não é de Deus, ok? Esse daí não aceitou Jesus, não. Tá bom? Esse daí que diz que é injusto, que justo só foi Jesus, esse daí não aceitou Jesus. Não voltou ao primeiro amor. Tá certo? Agora, justo é aquele que aceita Jesus e pratica, né, os seus mandamentos. Vamos lá. Lucas 1:6. Lucas 1:6 diz assim, olha só. Aqui, Lucas 1:6 diz assim, ó. Lucas 1:6, certo? Vamos lá. Lucas 1:6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Certo? Então está aqui. Né? Zacarias e Isabel eram pessoas justas diante de Deus, porque eles guardavam os mandamentos, os preceitos de Deus. Ok? Então aqui nós já encontramos pessoas justas desde o Velho Testamento. Vamos agora para Ezequiel 33. Vamos aqui para Ezequiel 33. Deixa eu achar aqui Ezequiel. Pronto, já achei aqui. Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 12 e 13 em diante. Vamos para aqui o 12, né? Diz assim: tu, pois, filho do homem, diz ao filho do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Tá certo? Então aqui o próprio Deus falando, né? O próprio Deus falando. A justiça do justo não livrará os que são pecadores, transgressores, né? Não livrará, porque os pecadores, eles ficam atrás, né, de profetas, em vez de se arrependerem e eles mesmos buscarem a Deus, fazer suas próprias orações. Mas esses pecadores, esses transgressores, eles acostumaram a ficar correndo atrás de orações, de profetas, só que não vai, a oração do justo não vai livrar os transgressores, ok? Então é isso que você tem que entender. Vamos agora para Romanos 5:19. Vamos para Romanos, já achei aqui. Romanos 5:19. Diz assim, ó. Porque como... isso aqui eu já li, né? A obediência. Então, os justos verdadeiros de Deus é aquele que obedece os mandamentos e as leis. Tá bom? Ponto final.
Vamos aqui para, deixa eu ver aqui, Romano 2, 13. Romano 2, 13 diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso está no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento. Aqueles que são ouvintes só ouvem a lei, mas não obedecem à lei, esses não são justos, não. Então, justo é aquele que pratica os mandamentos e a lei de Deus. Os que obedecem à lei, os mandamentos de Deus. Esses são justos. E ponto final. Pois é. Está no Novo Testamento a obediência à lei de Deus. Depois você vai conhecer sobre o mistério completo, sobre a lei de Deus, ok? Eu ainda não trouxe, mas vai ser surpreendente sobre a lei. Que história é essa que a lei foi abolida? Que a lei foi abolida. Que história é essa? Que não é para praticar mais a lei. Então nós seremos justificados também pela lei de Deus. Nós somos justificados primeiramente pela fé. E depois somos justificados também pela lei, mandamento do Senhor. Isso você vai conhecer com detalhe depois, vou explicar melhor sobre isso, certo? Somos justificados pela fé e obra. Então nós temos que ter a fé primeiro e praticar as obras, os mandamentos, as leis de Deus. Pois é. Você não matarás, respeitar pai e mãe. Isso são leis, são mandamentos que nós praticamos. Significa que nós seremos justificados por essas leis, que nós não matamos, não respeitamos nosso pai. O irmão, isso é tremendo demais, né? Que história é essa? Que a lei foi abolida. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? É por isso que eu fico indignado com esses falsos mestres, né? Da doutrina de demônio, em dizer que os 10 mandamentos não precisa mais cumprir. Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa eu parar por aqui, tá? Vamos lá. Não perca o tema que eu vou trazer completo, tá? Completo sobre a lei de Deus. Vamos aqui para a primeira, deixa eu ver aqui, eu já li, né? Pronto. Já acabou aqui. Pronto, irmão. Pronto, acabou aqui, tá bom? Já terminou aqui, mas tem mais mistério sobre esse tema justo? Claro que tem mais mistério. Aqui é apenas o começo, né? Mas nós temos muito mistério sobre tema justo, sobre sábado, sobre o inferno, muito mistério que tem na Bíblia que precisa ser dito para os nossos irmãos, né? Não ser enganado pelas falsas doutrinas, tá bom? Então, para fazer o resumo, nós temos 2 tipos de justo. Então, existe o justo da terra, o justo diante dos homens, que são aquelas pessoas que praticam o bem, não mata ninguém, sempre pratica o bem, não deseja o mal para ninguém. Então, essa pessoa é justa, né, diante de nós e dos homens. Mas a pessoa justa diante de Deus é aquela que pratica as obras de Deus, o mandamento, aceita Jesus Cristo. Essas são justas realmente diante de Deus. Então ninguém será salvo por boas obras, porque essa pessoa ela é justa, não pratica o mal. Ela não será salva por suas próprias boas obras, por suas próprias justiça de ser uma pessoa justa por si mesmo. Não. Para Deus, justo é aquele que pratica as leis, a palavra que está na Bíblia Sagrada, os mandamentos que estão na Bíblia Sagrada. Ok? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Então é isso aí. Então fique esperto sobre os falsos irmãos que lhe ensinam a doutrina de demônio. Certo? Então é isso. Não esqueça, os injustos
não herdará o reino do céu. Então, nós somos povo justo diante de Deus. Por quê? Porque nós praticamos o bem. Praticamos primeiramente o mandamento do Senhor. Porque somos justos, porque primeiramente nós obedecemos a Deus em aceitar seu Filho e obedecer os ensinamentos de Deus e do Filho. As duas alianças, que em forma de ordenança, que eu vou trazer depois para você, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Então é isso, irmão, né? Repetindo de novo, esses irmãos, ele vive atrás de coisas do mundo, preocupado mais em ganhar dinheiro com esses jogos, mas não procura a Bíblia Sagrada. Não procura a Bíblia Sagrada. Aí vive com aquelas mensagenzinhas daqueles locutores que falam tão bonito, chega a emoção, as emoções, né? Aqueles locutores que falam bonito, os religiosos, aí eles publicam as mensagens desses locutores, mensagenzinha, né? Em vez de mostrar a Bíblia, mensagem da Bíblia direto, mas não, vive atrás desses locutores religiosos, né? Das emoções, né? Então é isso. Bom, que Deus tenha misericórdia desse irmão, que ele volta ao primeiro amor e busca a Bíblia Sagrada, a pregar realmente o verdadeiro Evangelho. Então, os calvinistas aceita Sétimo Dia, do Leandro Quadros, que ele fala que nós somos pecador, que nós vamos pecar até Cristo vir. Isso é doutrina de demônio. Por isso que nós sabemos, a maioria das pessoas sabe, que é uma seita, porque eles pregam dessa forma esse evangelho de Satanás, certo? O povo de Deus serão justos, né? Serão justos, eles não vão pecar até Cristo vir, não, certo? Aqueles que vão ser pegos de surpresa são aqueles que pecaram até Cristo vir, vão ser pegos de surpresa. Então a Bíblia diz que haverá um momento que seu povo não pecarão mais. Irmão, quem é que vai pecar na grande tribulação? Na grande tribulação é o momento, né, de nós esperar o céu se abrir, no abrir e piscar de olho. Em seguida, a grande tribulação. No abrir e piscar de olho, o céu vai se abrir. Né? Ninguém sabe a hora, o dia, o momento, mas é na grande tribulação que nós vamos estar felizes, porque é o momento da volta de Cristo, já no momento da grande tribulação, como está na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, muitos serão pegos, aqueles que viveram no pecado, aceitaram a marca da besta, serão pegos de surpresa. Aqueles que pecaram até Cristo vir, os que aceitaram a marca da besta. Então, cuidado com as seitas, em nome de Jesus. Busque a Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.